Olá meu amigo, olá minha amiga. Hoje o vídeo eu queria falar sobre um tema interessante que foi uma correlação que eu fiz com relação ao exercício físico e também no tocante a estudar para concurso. Recentemente, nos últimos tempos, tem saído alguns estudos sobre atividade física. Aliás, tem saído estudos sobre tudo, né? Tem mudado concepções, quebrado tabus de tudo quanto é tipo. Um deles, por exemplo, na alimentação é que você tinha que comer de 3 em 3 horas. Hoje em dia já se mudou esse conceito, falou que não é necessário mais comer 3 em 3 horas. Enfim, mas eu não queria falar de alimentação especificamente. Eu queria falar sobre um estudo que eu li sobre treinamento físico, atividade física, e que na atividade física, aliás, se tem um conceito até hoje, de muita dor, de muito esforço. Se você não machucar o seu músculo, se você não sair exausto, extremamente cansado, você não está treinando, você não está exigindo do seu corpo e seu corpo não está então tendo uma melhora com aquilo. Então, se você não chegar extremamente cansado, você vai sair para correr, por exemplo, e vai correr e tem que chegar extremamente cansado, exausto, porque senão, se você não exigir do seu corpo, tirar ele da zona de conforto, ele não vai melhorar, ou seja, você não vai melhorar a sua condição cardiovascular. E assim também no tocante à musculação e todas as atividades que envolvem atividade física. E hoje os estudos que têm feito, principalmente nos Estados Unidos, os últimos estudos têm mostrado que a atividade física, claro, você precisa tirar o seu corpo um pouco daquela zona de conforto, dar um esforço, mas esse esforço não pode ser um esforço exagerado. Você não precisa e não pode forçar o seu corpo demais, desgastar o seu corpo demais. Aliás, tem treinamentos que você vai ter que utilizar uma frequência moderada para você conseguir ter uma melhora no seu rendimento. Olha que coisa, quebra de tabu muito interessante. Isso já era utilizado inclusive pelo Ayrton Senna. O Nuno Cobra, quando treinou o Ayrton Senna, treinou ele numa frequência muito baixa, dentro do patamar dele, e treinava uma corrida, por exemplo, numa frequência muito baixa, e isso aumentou o VO2 dele. Ou seja, o Ayrton Senna ele tinha uma condição de maratonista respiratória de maratonista, sendo ele um piloto. E ele não treinava exageradamente, ele não treinava de maneira a ficar exausto na corrida, como muitos maratonistas treinam. Ele treinava de maneira moderada, no limite certo, de maneira direcionada. Então, hoje se tem falado muito, né, na mudança aí na atividade física, do no pain, no gain, ou seja, se não tiver dor não tem ganho, para no brain, no gain, ou seja, se não tiver sabedoria, você não vai ter ganho. E o mesmo pensamento eu trago agora para o estudo de concurso público. Será que é preciso realmente sofrer horas e horas? Será que é preciso se desgastar, estudar assim exageradamente para poder realmente passar em concurso? Será que passar em concurso exige esse esforço absurdo, esse esforço sobrenatural, que as pessoas falam que acordam 4 horas da manhã e que ficam sem encontrar pessoas, que ficam realmente assim, é um tempo de isolamento, se isolam do mundo, estudam horas a fio, sem fim de semana, enfim, será que é necessário realmente esse sofrimento tão grande, esse esforço tão grande, de fato, para passar para concurso? Será que a preparação de concurso exige isso? Ou seja, no pain, no gain? Será que é preciso realmente sofrer nesse aspecto para poder ter a aprovação? E aí, fazendo um paralelo com a atividade física e revendo, né, todas as metodologias de estudo, eu digo, não é preciso. Com isso eu não estou dizendo que que passar em concurso é um estalo de mágica, é um passe de mágica. Aliás, o Ayrton Senna não conseguiu ter uma condição cardiorrespiratória de um maratonista no estalo de mágica, né? No estalar dos dedos. Ele treinava. A grande diferença é que ele treinava de maneira correta, ele treinava de maneira direcionada, de maneira que potencializava a melhor forma para ele. E estudar para concurso é exatamente isso. Então eu não estou dizendo que você não vai estudar, não estou dizendo que você não vai ter que se sacrificar num certo sentido, que você não vai ter que se dedicar,
que você não vai ter que deixar talvez de fazer algumas coisas que você fazia durante um tempo. Talvez, até para encontrar tempo, nossa rotina diária é muito grande. Então, nós precisamos arranjar tempo para estudo. Mas, hoje, é importante que você saiba, se você está nessa caminhada de concurso, que estudar de maneira correta é que vai fazer com que você consiga os melhores resultados. Eu conheço pessoas, tive alunos, conheço pessoas que estudaram comigo, que estudavam 4 anos, tinham uma bagagem enorme de conhecimento e que não passavam em concurso. Veja, estudaram anos, estudavam horas, muito mais horas do que eu, tinham muito mais conhecimento do que eu e que não passavam em concurso. O que estava acontecendo com essas pessoas? Elas estavam estudando de maneira errada. Então, você tem várias formas de estudar. Eu já expliquei isso em vários vídeos. Você pode estudar para uma prova de mestrado, você pode estudar para uma prova da faculdade, você pode estudar para uma prova da OAB e você pode estudar para concurso. Estudar para concurso, você tem que estudar de acordo com o que as bancas cobram. E daí vem a metodologia questão vem primeiro que eu ensino. Daí vem a metodologia e gabaritei, que é pegar essas questões que você já analisou antes e traduzir ela para o seu material, de acordo com a lei, anotar as palavras-chave, anotar as pegadinhas, tudo isso que eu tenho ensinado. Ou seja, o estudo direcionado, ele facilita e muito a sua caminhada para concurso. Muitas vezes você consegue acertar questões em concurso sem necessariamente saber aquele conhecimento. Existem leis que caem em concurso que você, com poucas horas de estudo, não estou dizendo que você não vai estudar, repito, mas com pouca dedicação ali, mas estudando de maneira correta, você vai conseguir o resultado, que é acertar as questões daquela matéria. Eu, durante várias provas que eu fiz, durante toda a minha caminhada, isso aconteceu comigo várias vezes. Várias matérias que eu acertava as questões, eu não conhecia as matérias, eu não tinha conhecimento. Existiam pessoas que sabiam aquelas matérias, matérias, por exemplo, menores. Pessoas compravam livros, estudavam, por exemplo, direito agrário, estudavam direito agrário, compravam um livro lá, 300 páginas, sabia, né, tinha um conhecimento bacana de direito agrário e errava a questão na hora da prova. Eu não estudava por livro, muitas vezes estudava com base nas questões, adotava a metodologia, ia direto no ponto que eu precisava e conseguia acertar as questões. Fiz isso com direito agrário, fiz isso com direito ambiental, fiz isso com direito minerário na minha prova da AGU, quando eu passei para procurador federal, foi exatamente isso. E aí eu falei, vou estudar direito minerário, caía 2 a 4 questões no CESP na época, e aí tinham pessoas que pegaram apostilas, saíram comprando livros, foram estudar o código minerário. Gente, você vai parar para estudar um código, qual o artigo mais importante, o que você tem que saber daquele código. As pessoas liam 3 vezes o código minerário, pergunta se acertaram as questões, claro que não, porque se confunde na hora da prova. Então você precisa estudar e saber exatamente o que a banca vai exigir de acordo com aquela matéria. E foi isso que eu fazia, foi essa metodologia que eu adotava, e isso facilitava, encurtava meu caminho. Porque essas matérias, principalmente, eu conseguia gabaritar as questões, ou a minha probabilidade de gabaritar era muito alta com a metodologia correta. Então, repito, não é necessário dor, não é necessário esse sacrifício enorme que as pessoas falam por aí. E quem fala isso é porque está estudando de maneira errada. Pode ter certeza disso. Porque muitas pessoas que estão passando em concurso, quando adotam a metodologia correta, conseguem direcionar o seu estudo, faz muito mais sentido para elas, porque aquilo, vê que a pessoa vai acertando as questões, isso é enriquecedor, isso é estimulante, e a sua caminhada para concurso fica muito mais suave, e aí as coisas vão acontecendo, e quando ela vê, ela consegue passar em vários concursos. Então, não é preciso dor para ter ganho, não é preciso você passar horas e horas e horas a fio, estudando, se desgastando para passar em concurso. É necessário estudar? É necessário sacrifício? Eu não estou aqui querendo vender algo que não existe, mas a grande questão é estudar de maneira correta, estudar de maneira que otimize os seus estudos. Esse é o grande diferencial. E assim como na atividade física,
Você pode passar na academia 5 horas se desgastando, você não vai conseguir os resultados exatos. Você não vai conseguir os resultados que você esperava. Por quê? Porque você está fazendo atividade física de maneira errada. E esses estudos hoje que têm vindo de fora têm mostrado exatamente isso. Muitas vezes isso é surpreendente. Você fazer uma caminhada num ritmo lento e conseguir um upgrade enorme na sua condição física. Isso realmente é quebrar um tabu, um paradigma hoje em dia, né? Você precisava se desgastar horas e horas na academia para ter aquele corpo, para ter aquela condição muscular ou física que você gostaria de ter. E na verdade não é bem assim. Os estudos têm mostrado que muito mais do que o esforço, muito mais do que a horas, dedicação, é estudar ou fazer o exercício de maneira correta no tempo correto. E eu digo a mesma coisa, estudar de maneira correta no tempo correto, fazer as revisões, lembrar da curva de esquecimento, que nós esquecemos naturalmente, e aí é necessário você fazer revisões, ter materiais de revisões. Para quem não assistiu esse vídeo, vai lá no canal do YouTube que tem todos esses vídeos falando sobre como fazer revisão, por que é importante fazer revisão, o que é a metodologia questão bem primeiro, o que é a metodologia e gabaritei e como que você pode otimizar os seus estudos, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.